está demonstrando 2 projetos. Esse foi o projeto da professora Lúcia Baroni, dentro do direito, que vai ser levado para o Congresso agora em outubro. E o nosso projeto, onde eu coordeno, que é esse projeto aqui, Refugiados em uma Perspectiva Cosmopolita, a Responsabilidade Internacional, o Estado Garantidor dos Direitos Fundamentais para com o seu nacional. Muito embora o tema seja grande, na verdade, o que está ligado a esse tema? A nossa pesquisa, ela teve o cunho, principalmente, de estudarmos qual é o impacto dos refugiados, não somente no ordenamento jurídico de cada Estado acolhedor, mas também o impacto real nessa sociedade. Sobretudo, o que a gente veio estudar é o impacto desses refugiados, seja de qualquer nacionalidade, dentro do Brasil. Qual é o impacto social que esse Estado acolhedor tem? Bom, na medida que os pesquisadores forem apresentando, vocês vão acompanhar com eles esse impacto. Mas eu quero deixar claro aqui algo que foi de percepção. Como eu falei anteriormente, uma coisa é você olhar com viés somente legal, você olhar para a letra da lei seca. Outra coisa é você olhar o campo. O campo é a realidade. Então, no primeiro momento, onde nós tivemos esse tema para a pesquisa, onde nós começamos a estudar sobre esse impacto dos refugiados no Brasil, numa primeira noção, nós tínhamos a ideia que, vamos lá, vamos pensar o seguinte, vamos fazer uma analogia à nossa vida diária na nossa casa. Se a gente tem uma família com 5 pessoas dentro de casa, onde o marido está desempregado, a esposa está desempregada, você tem a ajuda financeira, a ajuda de alimentação dos seus vizinhos, dos seus amigos, está tudo muito ruim. O arroz e o feijão é o que baixa na sua casa. Você vai convidar alguém para aumentar mais ainda aquilo que não tem para sua casa? Vai convidar vizinho, por exemplo, para jantar na sua casa, para almoçar, se não tem nem para os seus filhos? Vai. Sim ou não? Não, porque é uma matemática. Aquela onde come um, come 2, não come nada. Isso é mentira. Onde come um, não come 2. Vai comer 2, mas vai comer menos. Isso é matemática. Então, no primeiro momento, nós pensamos nisso. Se nós temos um país que, vamos pensar no Rio de Janeiro, falido de segurança pública, falido de educação, falido de saúde, se a gente recepciona, acolhe esses refugiados, como por exemplo, que vocês mais veem, refugiados venezuelanos, o que isso acontece? Aumenta mais ainda essa carga que o Estado precisa proteger. O Estado precisa da saúde, precisa da educação, precisa da segurança pública. Se ele aumenta mais, ele tem que ter uma política pública, ele tem que ter um perfil econômico muito maior para ele poder dar subsídios para poder acolher essas pessoas. Se ele não tem, o que acontece? Tira dos seus nacionais, dos seus próprios, dos seus da casa. Por isso essa analogia. Então, quando a gente pensa nisso, foi essa premissa que nós pensamos. Bom, vai estar sobrecarregando mais ainda o Estado, vai estar com concorrência. Quantos desempregados vocês conhecem? Quantas pessoas com formação técnica vocês conhecem que estão desempregados? Há pouco tempo eu estive conversando com uma engenheira doutora que está desempregada e está fazendo algo, um bico, né, que chamam para poder sobreviver, doutora em engenharia. Então, assim como ela, nós conhecemos várias outras pessoas com qualidade, com técnica, com profissão, que estão ou desempregados ou que estão fazendo outras coisas. Por quê? Porque você precisa sobreviver. E o país está numa recessão muito grande. Então, no primeiro momento, nós tivemos essa, digamos assim, esse aspecto envolto a isso. Bom, como eu falei, a letra da lei é uma coisa. Ao longo da pesquisa de campo, nós observamos que a realidade é outra. E aí, os nossos pesquisadores vão passar essa realidade para vocês. E é isso que nós vamos apresentar no Congresso. Uma coisa é você fazer uma pesquisa baseada somente na lei. Outra coisa é você fazer uma pesquisa baseada na realidade do campo, na leitura do campo. Bom, e aí nós temos 2 legislações primárias. A primeira legislação primária que a gente tem que pensar
é o Estatuto dos Refugiados dentro de um prisma internacional. Hoje nós temos a Lei de Imigração, que é uma lei de 17, tá? De 2017, uma lei nova sobre o ponto de vista legislativo. Porém, essa lei ela veio como uma passagem de uma lei, que é o Estatuto do Estrangeiro, que é uma lei de 80, que veio passar por um outro momento, que é justamente os direitos humanos. Então, o Estatuto do Estrangeiro, que era de 80, esse estatuto ele tinha um cunho, uma natureza jurídica de proteção aos nacionais, tendo em vista que esse estrangeiro que adentrava o solo brasileiro, ele era visto como algo que pudesse ser um grande influenciador no nosso solo, como uma pessoa que poderia trazer algum tipo de impacto sobre o nosso solo. E aí, dentro desse aspecto, a Lei de Imigração de 2017, ela veio a retirar essa questão de você ver o estrangeiro como uma pessoa que poderia adentrar as nossas fronteiras e ser uma pessoa que não pudesse dar nenhum tipo de contribuição social. E o Estatuto do Refugiado, ele vem com esse humanismo. E a Lei de Imigração, ela traz esse aspecto humano que o Estatuto do Estrangeiro não tinha. Tanto é que, um exemplo bem claro, quando a gente fala do Estatuto do Estrangeiro, o simples fato de você ser mendigo, praticar o que a lei chamava, praticar mendicância, essa prática já era algo que poderia estar sendo relacionado a um ato de expulsão do solo brasileiro desse estrangeiro. Hoje em dia não. A Lei de Imigração ela traz um novo olhar, que é justamente o lado humano do solo brasileiro para com esse estrangeiro que a gente está acolhendo. E aí o Estatuto dos Refugiados, 9.474 de 97, e a nova Lei de Imigração de 2017. Então, a partir daí, nós temos o Estatuto, que é uma linha internacional, e a Lei de Imigração. Agora, a gente tem que deixar, doutores, dentro da questão jurídica, algo bem claro. A Lei de Imigração é uma lei nova, e toda lei nova, ela ainda tem uma tendência de ter vários artigos que ainda precisam ser capitulados pela doutrina. Ainda tem grandes caminhos aí para serem discutidos junto a juristas, a doutrinadores, tá? E a Lei de Imigração, ela tem um regulamento, ela é regulamentada. E esse próprio regulamento, a PF, por exemplo, ela ainda se encontra em atos de estudos dentro desse regulamento, no que tange a vistos. Então, isso tudo ainda é algo de estudo, ainda é algo que vai precisar de muita discussão doutrinária e jurídica sobre esse assunto, tá? O Matheus, ele ficou responsável por toda a parte que está pertinente à questão do mercado de trabalho desses refugiados. O Alex, ele ficou responsável por todos os dados estatísticos que a gente vai trazer aqui para vocês, tá? Dados estatísticos esses que nós temos duas fontes a saber. A primeira fonte é o Acnur, que é um órgão responsável dentro da hierarquia da ONU, o principal órgão responsável internacionalmente por esses refugiados a nível internacional, e o CONARE, que é um órgão brasileiro abaixo do Acnur, ou seja, o Acnur é a nível internacional junto à ONU e o CONARE a nível do Acnur no Brasil. O Rúlio ficou responsável por todas as entrevistas. Nós fizemos as entrevistas de campo. Inclusive, eu quero aqui deixar o meu agradecimento a todos os meus pesquisadores, porque nós viramos uma família, nós somos irmãos, né? Então, a mãe sou eu. A véia sou eu. A mãe sou eu. Então, eu tenho 5 filhos. Vocês falaram dos filhos, eu tenho 5 filhos adotivos. E assim, foi algo, eu acho que não só para mim, como professora, algo inusitado, algo engrandecedor no nível de pesquisa, mas porque eles abraçaram esse projeto de tal forma. O Rúlio e o Denielson, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, como o Rúlio é responsável pelas entrevistas de campo, eles estiveram dentro de favelas, com um fuzil apontado para a cabeça, conversando com gente com tornozeleira. Então, assim, eles abraçaram, o Rúlio abraçou de tal forma, o Caio, que nem do grupo foi para ajudar,
de uma tal forma que isso não só engrandece, mas eu vejo que o abraço da pesquisa foi algo que a gente vai levar isso para a vida inteira, não somente no campo da teoria, da prática, do engrandecimento jurídico, mas algo realmente de coragem e amor por aquilo que está fazendo. Somente o amor que leva a gente a correr esses riscos. O Ricardo está responsável por toda a parte de segurança pública. Quais são os impactos dentro da segurança pública que esses refugiados trouxeram para o Brasil, tá? E o Danielson está responsável por toda a parte de saúde. Vocês vão ver sobre o relato da pesquisa dele, essas condições que o Brasil tem com relação a esse acolhimento dos refugiados no Brasil. Então, nós perpassamos por esses assuntos, que são os assuntos principais, onde cada pesquisador ficou responsável por uma área de pesquisa. Não significa dizer que todos nós, né, estamos ingressos no mesmo tema, mas para que fosse mais prático a pesquisa, nós fizemos dessa forma. Então, eu gostaria que vocês recepcionassem os nossos pesquisadores com uma salva de palmas. Eles vão apresentar agora e cada um vai dizer a sua área específica de atuação, de pesquisa, e vão começar a relatar. Sendo que algumas coisas nós vamos passar porque vão ser apresentadas somente no congresso, e eu quero que vocês, se puderem, fiquem até o final, porque ao final nós temos as entrevistas. E aí vocês vão realmente ver. Todas essas entrevistas que nós fizemos, doutores, foram com refugiados, tá? A única coisa que a gente não conseguiu ir foi até a Roraima, porque a gente não tem subsídio nenhum para a gente poder bancar a passagem aérea, mas como nós tivemos alguns parceiros que nos ajudaram, esses parceiros também fizeram algumas pesquisas de campo em Roraima.